Bom dia a todos. Vamos iniciar mais um Eng Talks da Engineering. Hoje vamos falar sobre o impacto de UX dentro de uma organização. E com a apresentação, Samuel Carvalho, nosso coordenador de UX, e o convidado especial, o Guilherme Cerqueira, que é o Product Designer da Book.com. Espero que tenham um bom dia de conteúdo e, ao final, nós vamos abrir para perguntas. Então, com a palavra, Samuel Carvalho. Opa, bom dia, pessoal. Bom dia, Guilherme. Bom dia. Cara, um prazer receber o Guilherme aí. É saudades, né? A gente trabalhou junto um bom tempo aí. Legal a gente tá tendo essa troca de ideia aí novamente. O Guilherme tão longe, né, cara? Tá na Então, sede da Booking, né, em Amsterdã, na Holanda. sim, 12 horinhas aí de São Paulo de voo. Tô aqui em Amsterdã, começando o verão, finalmente. Mas ainda trabalhando de casa devido à pandemia. Mas tudo nos conformes. Legal, cara. Gui, eu queria que você contasse um pouquinho aí como que tá estruturado a Booking em questão de UX. Bom, a Booking, há alguns anos, começou a investir muito em UX, né? E virou um dos principais pilares da empresa, né? Sempre colocar o consumidor e o usuário em primeiro lugar. Então, a cultura é muito focada em teste e experimentação, né? Muito em teste A/B. Legal. E as coisas sempre são validadas com dados, né? A gente não gosta muito de usar achismo. Então, tudo que você quer desenvolver, qualquer solução que você dá, é muito focado na própria experimentação e usando dados para comprovar se o produto ou a experiência que você quer proporcionar para o usuário deu certo ou não, né? E o jeito que é estruturado, aqui na Book a gente tem muitos produtos, né? Dentro do site, produtos internos, ferramentas internas. Então, temos muitos times que funcionam como pequenas startups lá dentro, né? A gente tem geralmente um designer ou dois, um time, um product manager, desenvolvedores de app, desenvolvedores web, é, pessoas do marketing, pessoas especializadas em produto. Então, essa hierarquia é meio que uma startup, né? Mas em cima dessas, a gente tem os design managers também, que cuidam da liderança de design dos departamentos, né? E a gente costuma fazer muitas sessões de feedback e sessões de review, né? Para todo mundo se manter atualizado no que as outras pessoas estão fazendo e poder dar um feedback construtivo e dar novas ideias também. E assim como workshops também e várias metodologias de geração de ideias e validação. Legal, eu vi. Você comentou comigo, né, que vocês já chegaram no nível de ter uma diretoria de UX dentro da Booking, né? Sim, a gente tem uma diretoria, temos também um time de design ops, né? Que Legal. na verdade são operações de design que facilitam o nosso trabalho lá dentro também, né? Cuidando de design system, cuidando da linguagem de design, dando mentoria de carreira para crescer e dos caminhos que você pode seguir lá para crescer na carreira. Então é uma cultura de UX que está ficando bem madura lá dentro. Tá bem enraizada já na É, Booking, né? exato. Cara, que legal. Que legal ver uma É. empresa assim já bem estruturada. E é bom, para mim foi um divisor de águas, né? Quando você vê o quão importante isso é na mentalidade das pessoas que mesmo que não trabalham com o UX, né? Mesmo os desenvolvedores lá, qualquer qualquer mudança que eles fazem no código ou qualquer coisa que pode impactar a experiência de usuário, sendo carregamento do site, tecnologia que eles estão usando, enfim, tudo isso é testado também, assim como a gente testa nossos designs, né, no dia a dia. Então, até essas Legal. coisas eles testam. Então, é muito legal ver essa cultura Então, sendo foco no enraizada, usuário mesmo. O foco no usuário. usuário, 100%. Você está há quanto tempo lá, Gui? Eu tô há 4 anos e meio, um pouquinho menos do que meio, né, quatro Ah, anos e legal. 5 meses, por aí. Bastante tempo. É bastante tempo já. Legal. A gente está falando de UX aqui, né? Mas, cara, o que que é o UX, né? O UX, ele vem do termo User Experience, né? Que é a experiência do usuário. E ele trata de envolver o sentimento de uma pessoa em relação à utilização de um determinado produto, sistema ou serviço.
Don Norman popularizou esse termo enquanto trabalhava na Apple nos anos 90, ao mesmo tempo que Jacob Nielsen escreveu as 10 heurísticas de usabilidade, que ainda é usada até hoje, né? A gente se baseia muito, né, Gui, nas heurísticas quando ele vai para a fase de prototipação, Uhum. tanto até mesmo numa prototipação de baixa fidelidade, a gente já tenta aplicar essas heurísticas para já ir trazendo um conceito melhor, né? Sim, Já criando com uma visão de estratégica esses layouts. isso é um dos pilares, né, do Sim, UX, porque eu acho que a gente, como designer, quando a gente bate o olho na interface, já está no nosso consciente e subconsciente, né? Isso, essas heurísticas já tá tão enraizado na gente também que a gente começa a procurar inconscientemente essas coisas, né? Se a coisa está fora do padrão, se, enfim, as coisas não estão respeitando essas leis, né? Estética, se tudo isso, né? A gente já bate o olho e já começa no nosso inconsciente, alguma coisa está errada aí, tá faltando, cadê, né? eu vou falar aqui para a galera, às vezes tem gente que não tem familiaridade com essas heurísticas. Visibilidade do sistema, do status do sistema, né? Então, essa é a primeira heurística. Correspondência entre o sistema e o mundo real, é outra heurística muito utilizada. Controle e liberdade das pessoas, né? Isso é fundamental. Quando a gente está criando um produto, a gente dá esse controle para os usuários. Consistência e padrões, né? Para a gente não desenhar uma tela de um jeito, o cara mudou de tela, acha que está em outro site. E Prevenção de erros isso também vai ter que pensar nas plataformas, né? Então, você quer que seu produto seja consistente tanto no mobile quanto na web, por exemplo. Se você tem um também, produto de também, plataforma, mantendo esse padrão do seu produto. exatamente. Reconhecimento ao invés de memória, também tem muito a ver com consistência, né? O reconhecimento, por exemplo, mudamos de plataforma, o cara sabe que ele está ali no mesmo produto, ou a gente também traz iconografias para a galera reconhecer o que a gente está tentando falar. Enfim, tem muita coisa. Flexibilidade e eficiência de uso também é uma heurística muito usada. Estética e design minimalista, cara, o famoso menos é mais, né? Isso é Às muito vezes as importante. pessoas querem botar muita informação e fala, cara, achando que vai ajudar o usuário e acaba confundindo a cabeça dele inteira. O famoso carregamento cognitivo, né? A gente tem que É, diminuir isso ao máximo para poder focar em um passo a cada vez. Senão, você vai gerar exatamente. confusão. Recuperação diante de erros também. Sempre que um erro é apresentado, a gente tem que trazer a solução, o caminho que o usuário precisa percorrer para corrigir aquele erro ou solucionar aquele problema. E ajuda e documentação, né? Ajuda se ele está utilizando um determinado serviço, um software ou mesmo um site, a gente ter ali umas perguntas frequentes, coisas que tem dúvida, talvez ele tenha dúvida, como a gente pode ajudar ele a tirar essas dúvidas, né? Então, isso daí também é uma das heurísticas que a gente mapeia quando está construindo um layout. E quais os impactos que o X trará para as empresas, né? Eu coloquei aqui, a gente mapeou alguns, mas tem muitos, muito mais, né? Então, aumento na taxa de conversão é um dos principais. Eficiência na hora de desenvolver também, redução de custos, né? Então, falar um pouquinho aqui do aumento da taxa de conversão. Quando o usuário encontra dificuldades ou problemas na navegação, é muito provável que ele abandone a sua aplicação, né? E procure seu concorrente. As boas práticas de UX evitam situações como esta e garante
que a sua aplicação tenha uma execução perfeita, né? Uma execução perfeita visando o usuário. E acho que a gente até comentou também, quando a gente discutiu a última vez, que essa taxa de conversão não é necessariamente venda de um produto ou Não, alguma coisa assim, um cadastro. Pode ser, inclusive, até dentro da sua empresa, num sistema interno, né? Então, essa taxa de conversão exatamente, pode ser o tempo, essa métrica pode ser, por exemplo, o tempo para completar uma tarefa interna, criar alguma coisa que precisa de exatamente. usado. Então, o UX também vai ajudar a sua própria empresa, os seus sistemas internos a serem mais produtivos, né? Perfeito, Gui, perfeito. Pode ser um exemplo, vou dar um exemplo aqui que a gente usou num produto que a nossa taxa de conversão era diminuir o tempo de atendimento, Uhum. né? Mais eficiência na hora de desenvolver, né? Aplicando as metodologias de UX não impacta apenas os usuários finais, mas também toda a parte do desenvolvimento. É muito mais rápido desenvolver um produto testado com todas as regras validadas e evitar refações, né? Então, Isso é, quando... Pô, pode falar, Gui. isso é crucial, né? É, Porque acho que antigamente, quando o UX design não era tão maduro na cabeça das empresas, né? Nem todas são ainda, mas já ia direto para desenvolvimento de telas e para o desenvolvimento direto, né? Sem teste, sem validação. E isso pode virar um tiro no pé, né? Como você falou, porque você não testou, você não sabe se está validado. Então, imagina, você lança um produto e não é exatamente aquilo que o usuário quer, ou está gerando algum problema que não foi visto antes, ou algum feedback que você não teve no começo. E aí tudo você vai ter que refazer, né? E isso aí a gente já sabe que causa custo e é uma às dor de vezes, cabeça. às vezes as pessoas acham que conhecem os usuários, mas tem até um pouco de arrogância, né, cara? Você achar que sabe tudo antes de fazer um teste, de fazer uma pesquisa, entrevistar Uhum. eles. E eu já vi isso acontecer algumas vezes, cara. Desenvolverem sistemas. Vou dar um exemplo, cara. A gente vai fazer um sistema para tratar de um para o usuário interagir com um chatbot e imaginam coisas muito complexas que, na verdade, isso não está trazendo valor para o seu usuário, que o seu usuário só queria ir lá e consultar uma lista de alguma coisa, enfim. E você está indo trazendo, tentando criar um produto totalmente interativo, gastando esforço, é, trazendo complexibilidade, isso seu usuário vai, cara, vai olhar e falar, ah, legal, mas, putz, eu não vou usar isso. Não Eu está queria resolvendo o só problema, né? entrar lá e ver o resultado de alguma coisa. É, Então, quando a gente mapeia isso, cara, fica muito claro qual que é o mínimo que eu faço para trazer valor para o meu usuário, né? Então, não, exatamente. eu E, consigo desenvolver uma coisa focada, né? E simples que vai trazer valor. Exato, e importante também lembrar que, assim, a gente também, como designer, a gente está querendo resolver os problemas do usuário, né? Então, como você vai saber quais são os problemas deles se você não fala com eles, se você não testa a sua solução com eles, né? Que às vezes Exatamente. você está resolvendo o problema errado ou não está resolvendo o problema principal, É, que é o que importa, né? No final das é. contas. E isso também já impacta direto no nosso outro tópico, que é a redução de custo, né? Então, a eficiência no desenvolver, você fazer uma coisa já focada na visão do seu usuário, você vai evitar as refações de, pô, desenvolver um produto que você vai ter que refazê-lo, então você vai ter um custo em dobro, né, para fazer isso. E também você tem essa redução de custo de, cara, em vez de eu fazer um negócio totalmente complexo, eu posso fazer um negócio mais enxuto que vai trazer o mesmo valor. Então, isso também traz uma redução de custo bem grande. E Uhum. tem também a questão de otimização, né? Que também gera uma redução de custo. E também gera aumento de conversão. Por exemplo, cara, eu tenho
um e-commerce, por exemplo, né? E meu e-commerce, ele converte X% ao mês, né? Mas eu tenho muito fluxo de usuário vindo. Então pode ser que alguma coisa esteja acontecendo, né? Uhum, Então, quando a gente faz esse mapeamento, identifica onde estão os gaps, a gente consegue trazer melhorias dentro dessa jornada uhum. e aumento de receita, né? Aumento na taxa de conversão. Não, com Isso certeza. gera. Isso a gente tem exemplos que a gente fez tanto quando eu estava em outras consultorias em Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, a É. gente fez muito teste e trouxe muito resultado. E na Booking também a gente tem muita essa cultura de experimentação, né? Então, assim, se você tem uma hipótese que faça sentido, você tem a liberdade de testar. Então, você pode achar algo que pode ser melhorado, uma solução que pode ser melhorada, enfim, mesmo pequenos detalhes, né? O tamanho do botão, o posicionamento do botão na página, o jeito que a copy está escrita, né? O modal que está demorando para abrir, enfim, tudo isso num teste A/B às vezes é um pequeno detalhe que aumenta muito a conversão, né? Principalmente se você tem um site com fluxo muito alto de pessoas, um aumento de, sei lá, 0,2% na conversão em receita é muito alto, né? Então, principalmente para empresas grandes, né, para e-commerces grandes, isso é muito importante. E até para aprender também, porque às vezes você tem esse resultado que seja negativo, às vezes você tem uma hipótese que, vamos supor, vamos aumentar esse botão, porque eu acho que as pessoas vão clicar mais e logo vão converter mais. E não traz isso, não traz esse resultado esperado. E é algo que você aprende, né? É um aprendizado para você também, que você não vai mais mexer nisso, entendeu? Ou mexer de outra Exatamente. maneira e já tá lá, entendeu? Então você Exatamente. fica sabendo já o que pode melhorar ou não. Mas volta aquele negócio, né? Você só vai aprender testando, porque da sua cabeça você acha que tá certa. Mas você testou e viu que Perfeito. não é bem isso, entendeu? Perfeito, Gui. Porque o UX design se mostra cada vez mais necessário para as empresas que desejam se manter competitivas, né? Esse é um tema bem legal também. Entender a necessidade das pessoas é a peça-chave para desenvolver produtos e serviços relevantes. Cada dia mais as pessoas buscam por experiências personalizadas que façam sentido para o seu contexto e necessidade. As empresas que continuarem a produzir serviços e produtos com base nas suas próprias necessidades perderão relevância no mercado. Então é bem isso que a gente está falando, né, Gui? Você vê as empresas hoje que são top-down aí no mundo, todas elas focadíssimas na experiência do usuário. O Booking mesmo é um grande case, né, quando a gente fala em UX. Como que vocês atuam, como que vocês olham para os seus usuários, né? Como põe eles em primeiro lugar. Então, é sempre uma grande referência a Booking. Sim, com certeza. E é algo que também uma cultura de UX que já está enraizada também. É muito importante você pensar nesse balanço também, né? Porque assim, você tem que proporcionar a melhor experiência para o seu usuário ao mesmo tempo que você tem as necessidades da empresa para ser atendidas também, né? Mas você não pode apenas pensar em você, você tem que pensar primeiro no usuário, que é ele que vai, que ele que é o dono, né? Na verdade, se você for pensar. Sim, a gente está desenvolvendo para ele, né? Para ele, exatamente. Então você tem que ter um balanço muito bom entre isso, né? Sim, Porque afinal de contas também é uma empresa, né? Se você querendo ou não, é perfeito. uma empresa. Então você tem que o pulo do gato tá aí, né? Você achar esse balanço ideal entre o seu usuário estar extremamente satisfeito com o produto, proporcionando experiências ótimas para ele, ao mesmo tempo que isso está te gerando receita também, ou qualquer outra métrica de conversão que você está utilizando na sua empresa, né? É, Isso é o mais importante. exemplos de empresas assim que focam muito, por exemplo, a Disney também é um grande case em UX, né? Eles não visam só produtos digitais, eles aplicam as metodologias de UX em processos mesmo, né? Desde de quando o usuário chega ali para comprar o ticket até quando ele vai interagir com os brinquedos e tal. Exatamente. E todas as empresas que eu vejo em top 10 de maiores empresas do mundo hoje, elas são referência em UX, Uhum. né? É, Apple, Google,
Não, e tudo Enfim. isso, né? Como você falou, por exemplo, esse exemplo da Disney é muito bom, porque antigamente era algo que as pessoas não pensavam, né? Assim, você facilita a vida da pessoa, né? Do usuário. Então, até isso mesmo, né? E hoje em dia você vê, por exemplo, aqui, tudo é digital. Tipo, na Holanda, por exemplo, os shows que você vai, tudo no celular. Tudo é QR Code, não tem mais essa de ficar imprimindo papel, viagem, tudo no celular, né? E Quando a gente aí, vai mapear a jornada, né, a gente não mapeia só a interação dele no seu serviço digital, a gente mapeia o antes, como ele vai chegar, qual o processo que ele faz. exatamente, Pô, se ele um exemplo de show, cara, ele comprou o bilhete dele, ele vai para o guichê, ele vai ficar no meio da pista, a gente tem que pensar em tudo isso para a gente melhorar a experiência dele. Como a gente pode melhorar? Talvez no guichê a gente tenha uma oportunidade de melhorar a experiência dele, uma exatamente, pista, ele fica muito espremido, tem uma oportunidade aí para a gente ampliar e trazer mais exatamente. conforto, né? Exatamente. Então E a até gente essas tem, coisinhas, né? Pô, para pegar fila para pegar uma bebida, por exemplo. Isso é um problema de usuário que a gente identificou. Pô, como a gente pode resolver esse problema? Como a gente pode fazer eles mais. Ficar menos tempo na fila ou não precisar de fila at all? Como que pode fazer? De repente comprar pelo celular, escanear o QR Code lá e pegar a cerveja ou pegar o refrigerante, o que seja. Entendeu? Então tudo isso é UX também, né? sim, sim, cara. E, cara, as empresas que pensam nisso, né, que focam nisso, elas saem muito na frente. Com certeza. Tem duas empresas, cara, uma pensa no usuário, a outra não, uma tem uma tá enraizada a cultura de UX, a outra não, cara, essa que tá olhando as necessidades dos usuários, cara, elas se distanciam muito rápido. Hoje em dia não existe mais não ter usuário na cabeça enquanto você está desenvolvendo um produto. Não existe mais, não tem a menor chance. Hoje no Brasil, infelizmente, ainda temos muitas empresas que não olham para isso. Aqui também, né? E acho que em todos os lugares, cara. Acho que isso aí é uma coisa que vai entrando aos poucos, né? Eles vão vendo, vão percebendo essa necessidade, vão vendo a concorrência e não tem escapatória. Se não fizer isso, tá fora. E aqui é um outro exemplo, né? Em que áreas o UX design pode ser aplicado? É exatamente isso que a gente estava falando. Cara, se encaixa em qualquer setor de negócio, gestão empresarial, vendas, marketing, planejamento estratégico. Cara, desde que haja um problema a ser resolvido, uma inovação a ser criada, o UX pode ser aplicado, né? As metodologias podem ser aplicadas. E, cara, esse a gente já falou vários exemplos aqui de Disney, de shows, né? Tudo que tem interação do um usuário, a gente pode pensar e otimizar esse processo, criar oportunidades de melhorias. Exatamente. E a gente vê assim, como as pessoas cada vez mais têm acesso a meios digitais, né? Como o smartphone, por exemplo. E não só isso, né? Mesmo produtos que não necessitam ser exatamente um app, um site, né? Mesmo a experiência de usuário numa casa de shows, por exemplo, né? Como a gente estava falando, ali pode ser otimizado por esse mesmo processo, né? Que a gente usa de pensar quais são os problemas que podem aparecer nessa experiência de ver um show, o que pode ser melhorado, quais são as oportunidades, as fraquezas, enfim, tudo isso também pode ser considerado a experiência do usuário, fora de um meio Sim, digital como um celular, como um site ou um aplicativo também. ah, sim, cara, às vezes processos de atendimento em bancos. Exatamente, Cara, como que o usuário chega? Ele chega, pega uma senha, vai sentar numa cadeirinha. Como que a gente pode otimizar esse processo, né? exatamente, Então, tudo isso a gente pensa e pensa no usuário, como a gente melhora para ele. Então, sempre que tiver um problema, a gente consegue mapear esse problema e propor soluções e testar essas soluções e validar, porque às vezes a gente pode testar uma solução e falhar. Os usuários falam, não, do jeito que estava, exatamente. estava melhor. Aí a Uhum. gente já sabe que aquele jeito é um jeito enraizado deles, né? Exato, é. A gente tem nossas hipóteses, mas as hipóteses precisam ser testadas, né? Sim, sim. Como o X-Design proporciona uma economia de recursos, né? Cara, acho que a gente já
abordou bastante isso, né? Então, cara, seguindo as boas práticas de UX, você pode evitar erros comuns que normalmente na execução do projeto acontecem. Evitando esses erros, os recursos gastos não são muito menores, né? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Objetivo do projeto irrealista ou impraticáveis, né? Estimativas imprecisas de recursos e requisitos necessários. Então, isso tem muito a ver com a estratégia, o planejamento, né, de recursos. Às vezes, quando a gente não olha para a visão do usuário, a gente não consegue mapear todos os requisitos, ou às vezes coloca requisitos que não são necessários, né? Então a gente consegue ajustar. Riscos não gerenciados. Então, quando a gente olha nessa experiência, a gente monta lá as jornadas, a gente consegue calcular os riscos também, né? A gente Exato. consegue trazer essa visão dos riscos. Por exemplo, o usuário pode aqui a gente pode ter um problema nessa etapa e o cara achar que foi lesado e querer entrar com um processo contra a empresa, por exemplo. Isso é importante Né? também, você ter mapeamento de cenários, né? Exatamente, Porque você tem que também pensar no pior cenário possível do seu produto ou da sua experiência, assim como o melhor cenário possível, né? E isso tem que estar muito claro quando a gente está desenhando uma experiência dessa, porque, como você falou, né? Isso aí pode ser fatal para você perder um cliente, um usuário. Às vezes o que basta é uma experiência ruim, né? Você nunca mais querer é, usar o produto. é, Então, isso tem que ser muito claro na construção da jornada, né? Todos esses cenários, pior caso possível, todos os riscos que podem acontecer, e mesmo em pequenas interações também, né? Você tem que saber o que pode dar errado também, tentar antecipar, né? Claro que você nunca vai poder saber tudo, mas você tem que ter o máximo possível desses cenários exatamente, na hora do desenho da jornada, né? exatamente. Má comunicação entre clientes, desenvolvedores e usuários. Cara, isso também é fundamental, cara. O cliente pensar de um jeito, a gente comunicar de outro e os desenvolvedores fazerem de outro jeito. É, Então, o legal é que nas metodologias de UX, quando a gente vai construir um produto, a gente faz time multidisciplinares, né? Então, uhum, tem pessoas de tecnologia, as pessoas de marketing, usuários, todos em conjunto em torno de uma solução. Então, a gente consegue trazer a visão da companhia inteira para um determinado problema e como que a gente vai resolver esse problema. exato. E é muito legal também ter esse tipo de equipe multidisciplinar, porque você tem outras visões, né, também. Um negócio muito Exatamente. legal da Booking, né, que eu gosto muito, é que assim, os times são muito diversos também, né? Então, assim, meu time, por exemplo, tem pessoas de 10 nacionalidades diferentes, né? E é muito legal isso, porque cada um traz uma visão diferente de tudo, né? Então, para você comunicar isso no final como um produto, é muito legal, porque são coisas que você nunca imaginou, né? Não só ideias, mas métodos de comunicação e desenho de cenários e discussões que só enriquecem, né? Exatamente. E no final das contas é traduzido como uma experiência que, assim, no fundo dela, no cérebro, enquanto ela foi criada, tem todos esses inputs, né? De pessoas dos mais diversos backgrounds, das mais diversas culturas. E isso é muito legal. Eu acho muito legal também numa dinâmica, quando eu começo a fazer uma dinâmica de descoberta, né? Mapeamento de personas, jornadas, tecnologias que vão ser implementadas, é trazendo todo mundo que está participando consegue ter uma visão do todo, né? Por exemplo, eu Uhum, consigo ver a estratégia que o desenvolvedor vai fazer para desenvolver, né? Quais as tecnologias que ele vão usar, o marketing já pensando numa estratégia, a visão do marketing para aquilo. Eu uhum, vejo a visão do usuário, eu ponho a minha opinião. Então, todo mundo passa a ter um entendimento de tudo, entendimento uhum. de tecnologia, de marketing. Então, isso traz um conhecimento, cara, muito grande. É muito legal.
Sim. Uso da tecnologia imatura ou não comprovada, isso também às vezes é um problema, né? Quando a gente vai tentar trazer uma tecnologia nova para o mercado, se ela não está pronta ainda, pode ser um case muito ruim, né? Então a gente tem que É, garantir que essa tecnologia ela esteja preparada para atender as necessidades dos nossos usuários. Se a gente vai colocar ela atendendo uma parte, pode ser que falhe muito, né? acho que um bom exemplo disso aí é hoje em dia as empresas utilizando a inteligência artificial, né? É Isso, claro que já não é, é comprovado, é muito comprovado, né? Mas no começo, né, quando ela estava sendo começando a ser um pouco mais consistente, era muito difícil você colocar isso nos produtos, né? Pensar no produto, tipo, já utilizando isso como base, né? Porque era uma tecnologia que estava começando ainda, você não tinha muita muito como comparar de produtos que já possuem essa tecnologia para também ter uma ideia se pode dar certo para o seu produto ou não, né? Hoje em dia, claro que isso aí está ficando muito melhor, né? Temos muitos cases aí de sucesso, mas no começo isso era um bom exemplo, né? Que as pessoas já pensavam, não, a gente coloca aí uma inteligência artificial e pronto. Mas calma, qual que é o risco, né? Qual que é a comprovação que você tem que isso aí vai dar certo agora, né? É uma tecnologia que está começando, né? exatamente. Então, um bom exemplo. Então, às vezes só fazer um mockupzinho, uma coisinha bem simples, sem gastar muito recurso, para fazer um teste para os usuários se aquilo que aquela tecnologia já está já proporciona, se atende mesmo os usuários, porque se não atender, cara, imagina você fazer toda uma aplicação, criar um sistema visando aquela tecnologia, ela é muito imatura, não vai atender o seu usuário, aí você gastou Uhum, recursos, gastou exato. tempo, investiu e não vai atender. Então, é importante isso, cara. Incapacidade de lidar com complexidade do projeto. Cara, eu vejo quando a gente aplica as metodologias de UX, que a gente traz os passo a passo ali, cara, fica muito claro. Por mais que o projeto seja extremamente complexo, a gente faseando e colocando, fica muito claro como esse produto vai ser desenvolvido, né? Com Aonde ele certeza. vai chegar, as etapas que a gente tem que fazer. Então, a gente tira um pouco dessa complexibilidade aí. Com certeza. E eu acho que um dos principais trabalhos do UX designer também é transformar a complexidade em simplicidade, né? Porque Exatamente. e é isso o nosso trabalho, nosso output tem que ser algo simples, né? Claro que depende, né? Tem projetos que são complexos por natureza, mas mesmo assim a gente tem que facilitar o máximo possível para o usuário, né? Dentre as métricas que a gente quer otimizar. Exatamente. Então, é isso mesmo que você falou. Isso aí já, só essa metodologia que a gente aplica, essas metodologias já já deixam muito mais claro o que que a gente tem que fazer e como simplificar o projeto. Exatamente, cara. Práticas de desenvolvimento desleixadas. Cara, isso daqui é também muito importante, né? Às vezes a gente pensa num produto, a gente vai lá, desenvolve não, né? Prototipa, testa, traz, posiciona, faz lá os layouts aplicando as heurísticas e aí vai para um time, vai para uma consultoria para fazer o desenvolvimento disso, né? A programação. E os caras falam, mas, puta, mas eu acho que isso daqui ficaria melhor aqui, ou não respeita os espaçamentos, tal, e acaba trazendo uma outra experiência parecida, não igual com o que a gente propôs, testou e validou com nossos usuários, Exato. e isso pode impactar totalmente no produto, né? No produto final para os usuários. Uhum. Né? É Sem a isso. gente testar isso, mudou qualquer coisinha do escopo, pode ser que o usuário já fala, cara, para mim isso não serve. Uhum. Né? E isso é importante também, acho que trabalhar junto com a equipe de desenvolvimento como designer, né? Exato. Porque às vezes os pequenos fatores em soma podem
destruir a experiência do usuário, né? É o que você falou ali em teste AB, né, que vocês fazem no Booking, cara, às vezes o posicionamento de um botão já impacta na conversão, Uhum. né? Então, má gestão do projeto, né? Então, quando a gente segue uma metodologia, a gente está já seguindo uma gestão, né? A gente consegue sanar isso aí. Você consegue discutir também com o gestor do projeto, né? Porque essa troca também é muito boa, porque às vezes ele tem um objetivo e você, como UX, fala, ó, mas a gente não consegue fazer isso dessa maneira, a gente tem que fazer isso dessa maneira aqui, por causa disso, disso e disso. O usuário, pelo teste, disse que a gente fez 10 testes e 8 deles disseram que isso aqui não está dando certo, ou algo do tipo. E então tem essa troca também com o gestor de projeto, né? E para poder chegar no final com o maior com output mais é, melhor output possível para o usuário, né? Sim, Então, sim, essa conversa aí com o gestor do projeto é muito importante também no dia a dia. sim. Cara, e aqui a gente vai dar uns insights aí de boas práticas, né? Que a gente recomenda para quem quiser entrar mais a fundo aí no mundo de UX. E a primeira dela é essa, não tenha medo de testar, né? Essa é a principal para mim, né? É a Essa principal. aí É fazer o teste assistido, né? Com, por exemplo, cara, eu quero testar uma nova, eu quero criar um, um novo, uma nova página aqui para o meu produto, uma nova funcionalidade. Cara, faz um protótipo, mesmo que for em baixa fidelidade, chama alguns usuários, faz um teste assistido, que você já vai ter um conhecimento maior, né, daquilo que você está querendo fazer, se está fazendo sentido ou não para o seu usuário. exato. E eu digo que até antes mesmo, né? Para você saber se existe a necessidade mesmo de você fazer essa página, né? Exatamente, Então, acho que vem exatamente. até antes. Eu acho que isso aí tem que ser a cada processo, a cada passo do processo de UX design, você está em contato com o seu usuário. Isso é primordial, Sim, porque você pode, no final das contas, perder tempo, né? Às vezes você faz tudo isso e ninguém liga para sua página porque não está resolvendo nenhum problema, entendeu? exatamente. Então é testar, 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 conversar com o usuário é seu trabalhador do lado, entendeu? Ele tem que estar É. lá, ele é o sua guia. Pense mobile first. Mobile em primeiro lugar. Hoje em dia, né, cara, 80, mais de 84% dos usuários acessam a internet através de dispositivos móveis, né? É isso aí Aí, também. 69% das pessoas que utilizam esses dispositivos afirmam que não vive sem internet no celular. Hoje em dia a gente Então, vê e-commerce, sites, enfim, cara, o número de usos do mobile ultrapassou, acho que nos últimos 3, 4 anos, ultrapassou o desktop, né? sim, cara, Então, muito. é primordial você ter uma experiência que funcione no mobile, né? E Na agora, hoje em dia, Booking, mais que isso, na na Booking Booking a gente tem também de experiência mobile, a gente tem o site, né? Se você abrir o site pelo mobile, você tem o site versão mobile também, e você tem os aplicativos, né? Então, assim, não tem para onde escapar. Se você quiser entrar no mobile, você vai conseguir. é, Não tem essa, não. Tem eu que. mesmo na Booking só reservo pelo aplicativo. Eu tenho um Então. aplicativo aqui e só uso ele para pesquisar viagem, fazer reserva, e eu uso É, bastante, viu? não, com Vou certeza. viajar. E são coisas que, pô, por exemplo, imagina, você vai para um hotel e tem alguma coisa que você tem que resolver pela Booking, como é que você vai fazer se você não tivesse um aplicativo? Entendeu? Tipo, Exatamente. mandar uma mensagem, ligar, enfim, qualquer coisa. Você não vai ter um computador, não é todo mundo que tem um computador na mão ali, né? É, Então, tem que ter, tem que ter. E principalmente do seu escopo, do seu produto, seja ele qual for, tem alguns que ainda é mais ainda, né? Assim, não tem como não ter mobile. Hoje em dia sim, isso aí é lei, não tem como. é lei, exatamente. Hoje em dia o mobile é lei. De olho na performance, cara, isso aqui é muito importante. Nossa, isso é demais. 40% dos visitantes abandonam as páginas que levam mais de 3 segundos para carregar. E a cada 1 segundo a mais no tempo de carregamento, vai perdendo em média 7% de conversão, né?
Isso Ou é seja, se muito. levar aí uns 5 segundos, 54% dos usuários já estão fora aí da sua aplicação. Não, isso é, cara. E hoje em dia, né, não é, pô, é tanta coisa que a gente faz durante o dia, né, que, cara, você tem muita distração e você quer resolver as coisas rápido, você não quer pensar, esperar carregar. Eu mesmo fico, putz, maluco quando eu quero fazer alguma coisa e demora pra caramba, carrega, dá pausa e volta. Você perde a paciência e vai pra outro. Sim, sim. Não tem como. Isso aí é muito importante. E às vezes são coisas pequenas, cara. É mudar, pelo ponto de vista técnico, por exemplo, às vezes é você mudar sei lá, comprimir um arquivo, é você comprimir um CSS, alguma coisa assim, que já melhora muito, né? Cara, eu já Então, fiz teste para melhorar a performance, né? Nosso objetivo num projeto era melhorar a performance. E, cara, a gente conseguiu. Meu, a conversão foi lá para cima. A conversão foi lá para cima. É, é muito impactante isso, cara. Performance é muito impactante para. na Booking também tem muita otimização de performance, muitos times baseados para isso, né? Para todas as aplicações. E é o que você falou, não tem também isso aí, tem que ficar de olho o tempo todo. Quarto, hierarquia para simplificar a navegação, né? Organizar o layout, a sua página, com ícones, textos, imagens, de acordo com a necessidade do contexto do usuário, isso facilita muito a navegação, né? Uhum. Usabilidade significa facilitar o caminho para o usuário e, se possível, evitar que ele se frustre. Então, ter isso muito bem estruturado é muito importante também, né? E isso também, o que a gente está falando de teste AB, né? Isso aí também é algo que você pode otimizar eternamente, né? Não existe nunca uma página perfeita, né? E a gente tem que Então, olhar sempre para o usuário, né? Porque exato. para um tipo de usuário, um contexto de um jeito pode ser relevante para ele, e para um outro tipo, a estrutura da página em um outro contexto pode ser relevante. Então, testem, né? É, Cara, e, se e tiver assim, ferramenta de teste AB, cara, utilizem, que aí você vai ter um entendimento melhor do seu usuário. e é Faça importante pesquisa também. também, né? Tente entender como que ele se comporta na sua aplicação e você vai E, conseguir fazer coisas personalizadas para ele. exatamente. E acho que também isso vai a importância de você saber identificar as métricas, né, que você quer. O que você quer? Você quer que o usuário faça alguma ação depois de ler a página? Você quer que ele passe mais tempo na página? Você quer que passe menos tempo na página? Enfim, tudo isso você tem que ter também, né, no desenho da experiência ou na hipótese que você está fazendo para otimizar a página, para poder você tomar a decisão certa de design, né? De você Exatamente. mudar o texto, mudar a imagem, mudar o posicionamento de um elemento, enfim, coisas assim. Perfeito, Gui. É isso mesmo. Use cores estrategicamente. Cores frias como verde e azul pendem mais para o lado de tarefa cumprida, ação assertiva. Cores neutras como preto, branco e cinza ajudam a destacar as cores à sua volta e agrega sofisticação e credibilidade. Cores quentes como vermelho e amarelo pendem mais para o senso de urgência e, em alguns casos, pendem para erros também. Cara, eu lembro que eu fiz um teste e o objetivo do teste era o cara clicar no botão, né? E aí a gente botou o botão com uma cor laranja, quase já indo para o vermelho. Cara, foi muito maior a conversão, né? A gente trouxe o senso de urgência ali, cara, cliquem no Uhum. botão, né? E teve um aumento de conversão para aquele contexto lá da página, foi bem legal. Então as cores, cara, usando elas estrategicamente, cara, ajuda também na conversão, ajuda muito na usabilidade. Com certeza. E uma coisa que a gente deve levar em conta aqui também é a acessibilidade, né? Porque a gente Sim, também tem que pensar nas pessoas que têm daltonismo, tem algum outro problema para alguma outra necessidade, né? Que não são identificados em
todos, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Então tomar muito cuidado com essa mistura de cores, né? Tomar muito cuidado com isso, porque a gente também quer uma web mais inclusiva, né? Mais acessível. E Sim. também isso também tem muito impacto no seu negócio e muito impacto na sociedade como um todo, né? Então isso aí Hoje, tem que também tem que hoje a ficar gente muito. tem ferramentas, né, para criar, quando a gente vai criar layout, que a gente consegue fazer testes Uhum, para pessoas daltônicas, se está dando leitura, e a imagem que está ali atrás não está conflitando muito com o texto que você quer colocar em uhum, cima dela. Então, isso a gente já prevê ali nas heurísticas, quando a gente vai uhum. construir. E também tem essa estratégia de cores aí para É. aplicar e pensar muito na acessibilidade, né? É. Cara, é isso, pessoal. Esse foi o bate-papo aí com o Gui. Muito legal, Gui. Cara, sensacional. Obrigado, obrigado por ter Integração chamado aí aí. da Prazer. Booking. Foi muito top mesmo. E a gente aí tá aberto a perguntas. Se alguém tiver dúvidas, Liana, Tem uma aqui do Leonardo Maciel. Como vocês fazem para estar sempre em contato com os usuários? Quais as formas de captação de usuários para entrevistas, testes e afins? eu vou contar um pouquinho da minha experiência, aí o Gui fala um pouquinho da dele, pode ser? Uhum, Como que a sim, gente faz aqui, como vocês fazem aí? lógico. Normalmente, quando a gente quer fazer entrevistas, quer levantar os requisitos para a criação de um produto, às vezes a empresa tem uma área de recrutamento. Ou a gente pode fazer dentro do nosso time de UX mesmo, com o UX Research, a gente mesmo fazer o recrutamento, né, dessas pessoas. Traçar um perfil das pessoas que a gente quer recrutar e ir atrás. Às vezes em banco de dados que a gente faz ligação, convida, dispara e-mails, né, da empresa. Também, quando a gente vai fazer esse recrutamento, a gente faz uma preparação, ele ganha um brinde, às vezes ele ganha um valor em espécie, enfim, a gente tenta trazer ele de uma forma agradável, né? Que não seja para o cara chegar, só responder um questionário e pronto. E tem as ferramentas também, né? Que auxiliam isso. Você pode disparar pesquisas através de ferramentas. Tem o Você Opina, tem algumas outras também que agora de cabeça assim me fugiu um pouquinho. E vocês aí, Gui, como fazem aí na Booking para Cara, recrutar? é bem parecido também, né? A gente tem os UX Researchers lá e que ajudam a gente. E a mesma coisa também, a gente traça um perfil, né, das pessoas que vão mais parecer com nossos usuários finais. É que isso depende muito do projeto também, né? Se é um projeto que a gente está Sim, sim. começando, e também é mais, a gente tem que traçar o perfil de uma maneira diferente, né? Mas se é um produto que a gente já sabe como é mais ou menos a base de usuários e quem são eles, então, por exemplo, produtos internos, né, da empresa, que a gente usa lá para melhorar nosso trabalho. A gente pode falar com os próprios usuários mesmo, né? Então a gente faz testes, a gente coloca o produto lá, o protótipo, e faz um roteirinho, né? E vai dando as tarefas para o usuário fazer enquanto a gente grava e vai pegando esse feedback. A gente nunca é, manda ou fala o que o usuário tem que fazer. A gente sempre fica observando só, né? Porque é isso que a gente quer. A gente não quer falar, clica nesse botão, clica nisso, faz isso. A gente fica só olhando e Tem tomando a notas, gente, né? eu vou colocar uma experiência também que eu tive no, num grupo de clínicas, né? Vou falar nomes aqui. E a gente, como que a gente fazia? A gente ia para a unidade, por exemplo, a gente quer criar uma evolução do nosso aplicativo. E a gente criava aquele card sorting, né? A gente chegava na Uhum. unidade lá, abordava um cliente e falava, cara, você pode responder aqui para a gente, ajudar a gente na construção de um produto? O que que você espera que esse aplicativo tenha? Aí a gente colocava um monte de opções lá
pro cara, ele escolhia, eu acho que legal ter isso aqui, e ia trazendo, a gente ia filmando, né? E ia também mapeando algumas respostas, algumas atitudes. Se ele escolhesse alguma coisa, a gente tentava investigar o porquê que ele escolheu aquilo. Então a gente tinha uma estratégia ali para descobrir E, o que o usuário quer. e outra coisa que a gente fazia também, que a gente fazia, né, por causa da pandemia, a gente parou um pouco, mas quando a gente voltar para o escritório, provavelmente vamos voltar também, era teste rápido, né? Então o que a gente fazia? Criava um protótipo, ia no Starbucks, conversava com as pessoas lá, pagava um café, por favor, você tem 5 minutos aqui para dar uma olhada, a gente tá criando um aplicativo aqui, ou uma solução para tal coisa, a gente gostaria da sua ajuda aqui, 5 minutinhos e tal, e anota. Assim, coisa de 1 hora, sabe? Vai lá no Starbucks, umas 5, 10 pessoas no máximo e pronto, já pegamos vários insights. A gente faz muito aqui, isso aqui também, né? De pegar, correr lá, fazer um protótipo bem baixa fidelidade, com interação, e, cara, preciso desce esse fluxo aqui para mim, Uhum. ver o que sai ali de insight. E na Booking também a gente tem ferramentas de teste AB, né? Então também quando a gente quer dados mais quantitativos, teste AB para a gente também, é a definição das métricas e teste AB. Quando é algo um pouco mais qualitativo, pouco mais não, né? Qualitativo, né? Que a gente quer saber feedback mesmo, em tempo real, mais detalhes, entender como eles estão utilizando, o que a gente pode fazer para melhorar. Aí então são vários desses métodos aí também, né? Que a gente estava conversando. Isso tem também a parte de tagueamento, né? A gente pode colocar um Hotjar, ClickMap, Uhum, sim, também ajuda bastante. ajuda também. Isso aí é bom que a gente tem muitas pessoas especializadas na empresa de pesquisa também, né? Então, parte do nosso trabalho também é explicar para eles o que a gente precisa, né? Os insights que a gente quer. E eles ajudam a gente com a preparação de roteiro, o melhor método para conseguir esses insights também, quais são as perguntas que a gente faz. Se a gente faz isso via. Tem o usertesting.com também, Samuca, não sei se você conhece, Sim, sim. que é muito legal também. A gente cria basicamente automatizado, né? Você cria um roteirinho no site e coloca o seu protótipo. E eles pegam usuários reais, baseado na triagem que você faz, né? No perfil de usuário que você quer. E tem uma gravação, né? Ao vivo, deles usando sua ferramenta e comentando enquanto isso. Isso aí também é quando a gente quer um teste rápido, a gente coloca lá 5 usuários para testar no user testing e pronto. A gente tem 5 vídeos, a gente tem 40 minutos de conteúdo das pessoas usando o produto. E putz, muito insight que a gente jamais ia ter pensado, entendeu? Isso, legal. Temos mais perguntas, Maravilha. Diana? Não, por hoje é só. O Leonardo, então, agradeceu aqui a resposta. Apareceu mais uma aqui assim. Vamos lá. Tem uma pergunta para o Guilherme, está direcionado ao Guilherme. Legal. Como existem muitas squads trabalhando no mesmo produto, como o site, por exemplo, um teste AB de um time pode impactar na visualização de outro? Como vocês garantem que o usuário terá uma experiência limpa, sem enviesamentos de outros testes durante a navegação? Essa pergunta aí é muito boa, né? A gente também tinha essa pergunta lá muitas vezes, mas a verdade é que assim, a gente tem muitos testes lá rolando e como a Booking tem uma base de usuários muito, muito, muito grande diariamente, a gente consegue ter a métrica certa para saber que o nosso teste que está dando aquele resultado, né? Então, claro que pela randomização a gente vai ter, cara, inúmeros, inúmeros, inúmeros testes rolando juntos, né? Mas como a gente tem muito, muito usuário, muita gente, né, entrando no site diariamente, a gente consegue saber que foi exatamente pelo intervalo de confiabilidade da nossa ferramenta, a gente sabe exatamente que é o nosso teste que está causando o resultado na métrica, né? Mas quando a gente vai desenvolver algum teste, a gente olha na página, vê o que está acontecendo, vê quantos testes estão acontecendo ali também, naquele trecho do site ou do aplicativo, e conversa com o time, né? A gente fala, ó, a gente está querendo fazer um teste aqui também, como é que tá o teste de vocês, o que vocês querem alcançar com isso, e a gente tenta alinhar, né? E sempre tem esse alinhamento, porque às vezes é coisas que a gente vai ter que esperar um teste acabar para poder começar o nosso, né? Então a gente sempre tem que manter esse contato com as equipes
mas a gente tem o benefício do tráfego muito alto, né? Então, como a gente tem um tráfego muito alto, a gente consegue separar exatamente pelas nossas métricas e pela nossa ferramenta o quanto o nosso teste está afetando a métrica que a gente quer mexer. É isso. Samuel, você gostaria de complementar com alguma experiência aqui da Engineering? Eu acho que, cara, o Gui foi perfeito, ele abordou aí muito tecnicamente como funciona. Eu acho que ele explicou muito bem. Acho que é isso mesmo. Maravilha. Então, pessoal, agradeço então a participação de todos. Com certeza, então, foi uma manhã de bastante conteúdo, muito interessante, muito esclarecedor, né, sobre a experiência do usuário. Em breve, para quem não assistiu ou para quem queira indicar, estará na nossa página no YouTube da Engineering Brasil. E até a próxima. Obrigada, Samuel. Obrigada, Guilherme. Obrigado, E pessoal. tenham todos um excelente dia. Obrigado a todo mundo, obrigado, Samuca, por chamar aí. Eu que agradeço, E Gui. obrigado, Engineering, aí, pela oportunidade. E um bom dia a todos. Valeu, pessoal. Bom dia. Gri, obrigado mesmo pelo bate-papo, cara. Muito bom. Eu que agradeço aí, foi um prazer e vamos continuar se falando aí para a gente fazer mais no futuro. Vamos sim. Um Abraço, abraço. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.